Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, um podcaster na Irlanda. E o convidado do dia é o Felipe Cardoso. Ele é brasileiro, natural da Bahia e atualmente mora na Irlanda. Felipe é formado em publicidade e atua como podcaster. Seja muito bem-vindo, Felipe Cardoso. Olá, Felipe, tudo bem? Oi, Felipe. Oi meninas, oi Delane, oi Adriana, tudo bem com vocês? Aqui bem. tudo tranquilo. Ah, que bom. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E para começar, eu gostaria que você contasse para a gente onde você está agora, de onde você fala nesse exato momento. Bom, agora eu estou falando de Dublin, na Irlanda, a capital da Irlanda, e de um lugar muito tranquilo, né? Eu não estou no centro de Dublin, mas um lugar um pouco afastado do centro. E por que você escolheu a Irlanda? Quanto tempo você mora por aí? O que te fez chegar até a Irlanda? Olha, a minha história com a Irlanda começou já tem mais de 13 anos aí, se a gente for olhar a história toda. Na época que eu terminei a faculdade, no Brasil, eu estudei publicidade. Eu namorava e essa minha ex-namorada, ela queria um lugar que ela pudesse falar inglês. Eu nunca tinha ouvido falar na Irlanda na época, e a gente foi numa agência lá de intercâmbio, e eles falaram sobre a Irlanda e falaram sobre cursos e oportunidades que tinham aqui. Ela queria estudar inglês e eu queria fazer um mestrado na época, queria ver algum curso diferente que tinha, e acabei gostando, de um mestrado específico que tinha aqui. E a gente acabou vindo naquela época, né, isso foi em 2011, a primeira vez, assim. E aí viemos e fiquei um tempo, fiz esse mestrado, e aí acabei voltando para o Brasil. Aí depois de um período lá, trabalhando lá e não me acostumando muito, ao retornar ao Brasil, eu acabei voltando para a Irlanda pela segunda vez. E aí, falando, né, sobre morar em um novo país, uma cultura e língua diferente, eu gostaria que você comentasse com a gente se você já teve alguma gafe linguística ou cultural. Olha, eu como eu falei, assim, a gente normalmente no Brasil, a gente não conhece muito de vários outros países e a Irlanda não é diferente. Muita gente só começa a entender o que é a Irlanda depois que está interessado em fazer o intercâmbio aqui. E aí, por exemplo, a primeira imagem que vinha na cabeça quando falava Irlanda era um campo verde, assim, uma montanha verde e ovelhas. Era a imagem que eu tinha na cabeça antes de vir para cá. E então é muito fácil você cometer essas gafes, né. Mas assim, eu não cometi nada muito sério, mas no avião vindo para cá, ainda não era claro exatamente o que era Grã-Bretanha, Reino Unido, se a Irlanda fazia parte, então eu tenho que fazer essa meia culpa aí, porque eu não estava muito bem informado no avião vindo para cá. E aí eu conversei com o irlandês no avião e ele foi muito simpático e aí me explicou um pouco mais e eu comecei a entender, um pouco mais sobre o país, mas não cheguei a cometer essa gafe na frente dos outros, né. Mas teve uma coisa, assim, que eu lembro que foi logo no início quando eu cheguei aqui,
que era sobre as Guinness, né. Aqui tem uma cultura muito forte da cerveja da Guinness, que é aquela cerveja escura, que é irlandesa, né. E tem aquela coisa de a pe quem está de fora da Irlanda talvez não saiba disso, mas eles colocam a cerveja até mais ou menos 90% do copo, e aí tem que esperar 1 minuto ela descansar ali, para depois colocar os últimos 10% ali para fazer aquela espuminha. E aí eu lembro que na primeira Guinness que eu fui tomar, que eu já estava assim: "Olha, vou tomar uma Guinness aqui na Irlanda", aí eu fui pegar quando não estava pronta ainda, aí eu lembro que o bartender deu uma tapinha na minha mão assim: "Espera aí que não é hora". E aí eu achei engraçado isso, foi uma das coisas que eu lembro, assim, de pequenas gafes que eu cometi aqui. A gente está falando de 13 anos atrás, né, então a É, gente também não tinha tanta informação como a gente tem sobre a Irlanda hoje, né, sobre até mesmo você trabalhando na Irlanda com o público, né, brasileiro e tal. Eu lembro que a gente tinha um site, assim, que a gente olhava, que dava a gente ali o básico, né, mas não é. tem toda essa informação que tem hoje. Logo, eu imagino que você também não tenha escutado muito o inglês irlandês, né? A gente não tem muita exposição à música, a filmes que falam com esse sotaque da Irlanda, né? Quando eu É, fui, eu falei: "Ah, sou professora de inglês, tranquilo". Cheguei lá, já no aeroporto, eu já falei: "Opa, já é tem uma diferente. coisa diferente aqui, né". Então, eu queria que você falasse, até mesmo para os nossos ouvintes que moram aqui, que eu percebo que a cultura da Irlanda, como os americanos aqui vêm a beber, né, beber, 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 irlandês bebe muito, essa é a ideia. Saint Patrick's Day é dia de beber muito, que verde e que eles falam de uma certa forma, mas a sua visão, quando você chegou aí, quando você ouviu esse inglês, irlandês, você teve dificuldade, assim, em entender as coisas, as palavras? Olha, de primeira, assim, eu já falava inglês, né, eu falo inglês há muito tempo, já desde criança mesmo eu aprendi inglês, eu já conseguia conversar, assim, eu lembro que com 12, 13 anos eu já conseguia manter umas conversas, assim, em inglês, e eu tive a oportunidade de morar na Alemanha, né, com 17 anos, mais ou menos. E conheci gente do mundo todo e ali eu desenvolvi um pouco mais aí o meu inglês. Aí mas quando eu cheguei aqui, realmente, eu ainda assim eu tive muita dificuldade em entender. Então, apesar de conseguir falar, de conseguir ali me expressar, entender aqui o idioma irlandês foi muito complicado, porque o idioma irlandês, no caso, o inglês com sotaque irlandês, né, foi muito, difícil. E eu lembro uma coisa que me chamava muita atenção, que era o taxista que foi pegar a gente lá no aeroporto, ele falava algo assim como eu ia falar bike, falava boik. O sotaque dele, eu acho que não era de Dublin, porque eu fico pensando hoje, ou era porque eu não tinha costume nenhum, ou era porque era muito forte mesmo. Então ele falava boik. Aí quando a gente vai falar pint, né, que pint é um copo de cerveja normalmente, não, pint. Aí eles falam point, eles colocam esse "o" aí entre a consoante e o "i", e essas coisas eh, eram muito difíceis para mim na época, então eu tinha que realmente pedir para as pessoas repetirem, pararem, né, falarem devagar e tal. Mas, mas assim, é costume, eu acho que sotaque é questão de costume, né, as pessoas têm muito medo de vir aqui pra Irlanda por causa de sotaque, mas se elas forem para qualquer lugar do mundo, sei lá, se for para o interior dos Estados Unidos, forem pra Austrália ou qualquer lugar, vai ter um sotaque um pouco diferente lá, e o sotaque das outras pessoas, quando elas viajarem, vai ser difícil de entender. Eu já fui para Liverpool aqui, que é na Inglaterra, e é muito pior do que o sotaque daqui, assim, muito mais difícil eu achei. Então, aí eu já não sei se é porque eu estou acostumado ou se é a forma que eles falam lá que já é
que já é mais complicada, mas é isso, eu lembro dessas palavras, assim, boik, point, e era uma coisa bem forte para mim. E outra coisa também, que você veio do Brasil, né? Você falou que foi do Brasil para a Irlanda. Sim, Você encontrou algum choque cultural, alguma coisa que você tenha percebido? Porque eu sempre falo aqui, né, que quando a pessoa vive muito tempo no exterior, ela acaba se acostumando com esses choques culturais, acaba virando uma coisa comum, e até quando sim. volta do Brasil lembra, fala, nossa, é assim mesmo e tal. Mas você consegue lembrar, no começo, quando você chegou, qual que era esse choque, assim, cultural, mesmo que mínimo, assim? Olha, eu lembro de coisas, assim, que eu diria positivas até, choques culturais positivos, porque eu diria que logo quando eu che assim, a primeira visão que tinha de Europa era, dos alemães, né. E aí, sem generalizar, mas já generalizando, é um povo muito mais reservado. E aí eu achava que todo europeu era igual, né. Achava que o irlandês ia ter ali um modo parecido. Mas, quando cheguei aqui, o povo é muito aberto, assim. Eu comparo, eu acho que o irlandês é muito parecido com o povo brasileiro. Eh, claro que não é igual, né, mas é muito parecido, tem aquela coisa de conversar com o estranho, de falar, de perguntar sobre o seu dia, de ser um povo interessado. Então, eu acho que foi uma coisa positiva que eu tive, não negativa. Agora, uma coisa assim, se fosse dizer um choque cultural, é, a gente está acostumado com a burocracia do Brasil, né. Eu, pelo menos, tinha esse costume de, por exemplo, alugar uma coisa. Eu Você vai alugar um apartamento no Brasil, você precisa de fiador, cheque caução, de alguns meses de cheque calção, de fazer uma pintura, de não sei o quê. Eu na época, pelo menos, era uma coisa bem burocrática. Chegando aqui, eu lembro que foi alugar o primeiro lugar, assim, primeiro apartamento, é assim: "Olha, primeiro mês de aluguel, o calção aqui em cash, né, a gente dá lá na mão da pessoa, apertou a mão, pronto, é isso aí", sabe. É na base da confiança. E eu senti muito isso, eu senti que se fosse um choque cultural positivo, seria esse, né. Falava assim: "Olha, a gente aqui na Irlanda, primeiro confia no na outra pessoa, e aí se a outra pessoa der motivos, a gente desconfia". Então, tudo bem que hoje em dia talvez esteja mudando isso um pouco, porque, ah, acho que tem muita notícia de às vezes um estrangeiro fazer algo de errado aqui e tal, então às vezes as pessoas podem ficar mais desconfiadas, mas no início eu lembro que era assim, a gente primeiro confia na pessoa, e aí depois, acaba se acontecer alguma coisa, você desconfia. E a comunidade brasileira aí? Ela é grande? Você encontra assim muitas pessoas falando português? Tem já o brasileiro ele já se instaurou aí no sentido tem lojas que vendem produtos brasileiros? Tem coisas assim que você possa encontrar que tem sinal do Brasil? Então, desde que eu cheguei aqui, eu sempre vi muito brasileiro e agora só fez aumentar, né, a quantidade. E aqui em Dublin, quando você vai, por exemplo, no centro, no centrão mesmo de Dublin, tem bastante. Você escuta mais português do que inglês. Então tem algumas regiões ali que a comunidade é muito grande. E uma coisa positiva, assim, que a gente vê hoje, né, porque na época que eu cheguei, as pessoas só vinham, estudavam, a regra era não tinha regra, né, você ficava aqui 2, 3, 4 anos, se você quisesse como estudante, e depois você acabava voltando para o Brasil, muitas pessoas, né. Hoje tem muita gente que vem com a mentalidade mais de longo prazo, então a pessoa vem, eh, abre o seu negócio, hã ou casa, sabe,
vêm para criar uma família aqui, criar raízes. Claro que tem pessoas que continuam vindo e ficando pouco tempo, mas eu vejo que os brasileiros realmente estão se ramificando mais, estão se espalhando mais pela Irlanda e construindo aqui uma vida mesmo. Além de Dublin, tem outro lugar que você encontra mais brasileiros? Porque eu vi uma reportagem que tem uma cidadezinha aí da Irlanda que já está bem povoada de brasileiro, com loja, salão e tudo. Você recomenda outros lugares, a não ser Dublin, para quem está indo para estudar, para viver aí? Olha, para quem vem viver e gosta de uma vida, assim, de interior, tem vários lugares aqui. Eu sou mais, da capital, eu prefiro Dublin, eu acho que o interior da Irlanda é muito bonito, mas, eu não ia querer, morar no interior justamente porque, pô, eu gosto de viajar e aí você acaba tendo que adicionar muito tempo ali no seu nas suas viagens para vir até Dublin, para pegar um voo daqui. Mas sobre essa cidade, por exemplo, tem essa cidade Gort, eu acho que você está se referindo a ela, que é uma cidade que as primeiras pessoas foram, na verdade, um dos primeiros brasileiros que chegaram na Irlanda foram para essa cidade, porque, vieram para trabalhar nos frigoríficos, o pessoal de Goiás, que veio lá nos anos 90, início dos anos 2000, vieram para trabalhar nos frigoríficos e foram lá para essa cidade. E acabaram até hoje, né, acabaram ficando e tal. E recentemente eu fui lá, no ano passado, né, eu visitei essa cidade e realmente tem muita coisa brasileira, parece que 25% da população é de brasileiros. E é, e assim, a gente vê brasileiro em todo lugar, mas Dublin é onde tem mais, não tem assim, mais proporcionalmente falando, né. Então, estamos espalhados, mas tem muita gente concentrada ainda aqui. Hum. Legal. E você está falando aí do seu estúdio, você tem um podcast, né? Você poderia contar para a gente o que que acontece nesse podcast, de que você fala, onde a gente pode encontrar? Desde quando eu cheguei aqui, cheguei em 2011, só que da segunda vez foi em 2014, né, que eu falei aí que eu fiquei um tempinho no Brasil. Aí de 2014, no final do ano, eu criei um podcast aqui chamado Pod Irlanda, né, que contava, dava dicas de intercâmbio para pessoas que queriam vir estudar aqui. E era eu e uma amiga minha que a gente fazia esse podcast, e depois de um tempo acabamos cansando de fazer. E aí, quando teve o boom dos podcasts novamente, assim, depois da pandemia, eu pensei em voltar a fazer algo, produzir, eu sempre gostei de produzir conteúdo, e aí eu criei o Boulder, que, o slogan é "Contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país". E aí, não era para ser um podcast sobre a Irlanda, é para ser um podcast mais sobre imigração mesmo, sobre sair, desbravar né, e aí a gente contar e conhecer essas histórias dessas pessoas que conquistaram muitas coisas aqui ou passaram por muitos perrengues, aqui morando no exterior. E aí, então, a gente começou, já tem aí 3 anos e meio, vai fazer 4 anos aí esse ano. Eh, e a gente realmente tem essa missão de informar e de entreter também as pessoas, né, falando sobre a vida aqui fora. A gente encontra no YouTube e nas plataformas de podcast? É, o canal primário é no YouTube mesmo, é onde eu prefiro que você conheça através do YouTube. Mas a gente está também no Spotify, nas outras plataformas, estamos no Instagram com os cortes, no TikTok, então você procura lá Boulder, Bolder, que você encontra aí em qualquer lugar. E uma outra pergunta, os seus quem você é um programa de entrevistas, né? Sim. Então, quem você entrevista é sempre brasileiro, é sempre em português?
Sempre não, mas só que 99% das vezes, são brasileiros realmente que saíram, mas assim, já entrevistei irlandeses aqui que de alguma forma têm alguma ligação com a comunidade brasileira. Fiz esse podcast, fiz em inglês e fiz podcasts com, eh, irlandeses ou pessoas de outras nacionalidades que já moraram no Brasil, que falam português, então as pessoas adoram isso também. Eh, Já entrevistei, outros também argentinos, já teve aqui no podcast. Mas basicamente é isso, né, 90% dos papos, 99, são com brasileiros que saíram e decidiram aí, reconstruir a vida no exterior. E como surgiu o nome Boulder? Como surgiu do conceito, né, do ousado. Então eu sempre achei que quem toma essa decisão de sair do Brasil, de vir para o exterior, eu acho que é uma decisão ousada. Então, foi basicamente isso. Aí ousado, bold, e aí eu falei: "Bom, mas aí tem que ser mais ousado ainda", porque eu pensei, né, tem que ser ainda maior. Então eu falei, então é bolder. Então começou desse jeito. Aí o slogan também veio e toda vez que eu falo, quando eu falo o slogan no início do episódio, já muda a minha energia, já entra assim: "Ah, bom, agora começou para valer". Então por isso que eu gosto de sempre falar. E eu sei que você já entrevistou várias pessoas aí no seu podcast, mas eu vou querer que você lembre de algumas histórias para a gente poder falar aqui sobre. E aí, uma delas, eu gostaria que você contasse a história que foi mais emocionante, assim, para você. Olha, tem várias histórias emocionantes que passam aqui. Eu acho que, muita gente chega aqui e eu acho que contando da própria vida, a pessoa acaba se relembrando de algumas coisas e tem gente até que chora aqui, é uma coisa bem emocionante mesmo. Mas, assim, tem coisas que eu lembro que, por exemplo, uma história de uma pessoa até que virou meu amigo depois, que ele foi deportado aqui da Irlanda. Então, a história que ele estava, com a família, morando aqui, e deu entrada na cidadania italiana, e enquanto a cidadania estava correndo lá, ele acabou ficando na Irlanda e ficou irregular aqui. E aí foi mandado embora, né, foi deportado. E, assim, estava com a criança pequena, né, na verdade a esposa estava com a criança pequena já, então eles tiveram que passar por todo esse problema da gravidez aqui, sem um suporte e ainda tendo essa questão do visto. Então, uma história, assim, que me emocionou também na época, eu fiquei, tocado, mas depois teve um final feliz que eles conseguiram voltar. Então, até recomendo aí vocês assistirem aí quando quem tiver interessado. Teve outra história também que foi, assim, uma coisa bem importante aqui para nossa comunidade, que foi assim, no em 2023, no final do ano, teve uma coisa muito grave que aconteceu aqui, que uma pessoa, esfaqueou ou estava esfaqueando uma criança, né. E e um cara aí, inclusive estrangeiro e tal, o que só por esse fato já, né, acaba manchando um pouco a comunidade dos estrangeiros, mas um brasileiro interveio e conseguiu, eh, salvar essa criança e conseguiu derrubar esse cara aí que era o agressor. Então esse brasileiro acabou, sendo muito elogiado, muito ovacionado, saiu na mídia, acabaram fazendo uma vaquinha para ele e ele ganhou muita notoriedade e ganhou, uma grana, assim, uma bolada, ganhou mais de 300.000 euros aí. Mas, eu acabei chamando ele aqui para contar aí como é que foi
esse feito, né, e conhecer um pouco da história dele, entender um pouco. E foi muito emocionante também esse podcast, eu acho que foi, que realmente me tocou, porque uma pessoa que arrisca a vida dela para salvar outra pessoa, uma criança, né, tipo, com certeza é uma pessoa muito especial. Então, foi muito legal conhecer o Caio Benício também. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E aí, das histórias que já passaram por aí, qual foi a mais polêmica? Eita. Bom, polêmica, a gente teve algumas do deportado foi uma polêmica também né, que sempre acontece, mas uma grande polêmica que teve aqui foi no ano passado, que foi a da Laís, que é uma menina que fingiu ter câncer aqui. Então foi uma história muito grave, que ela veio aqui no podcast, né, eu soube da história, eu não lembro muito bem, mas alguém me enviou falando que ela estava doente, que estava precisando de um transplante de medula e que tinha 50 dias de vida. Então era uma coisa muito grave, né. Então a gente ia fazer um podcast lá no dia e eu acabei falando: "Não, olha só, vem hoje", aí eu cancelei com a pessoa que vinha, e aí ela veio, e aí a gente teve essa conversa e explicando o que é que poderia ser feito, quem é que poderia fazer as doações e tal. Inclusive tem muita desinformação naquele podcast que eu acabei só descobrindo depois. E aí, a gente, trabalhou bastante, assim, para fazer um corte, para viralizar, né, a ideia do corte era viralizar, para a gente achar um doador, porque era uma coisa tão grave que a gente precisava fazer isso urgente. Então, conseguimos, viralizamos, chegamos em bastante gente, então muita gente acabou fazendo doação para ela, muita gente também se solidarizou, né? Ficou aquela coisa, todo mundo conversando sobre isso. E no final, depois de, eu acho que 2 meses, assim, ela participou de outros podcasts também. Depois de uns 2 meses, a gente acabou descobrindo que era tudo mentira. E aí foi aquela coisa, né? A polêmica, porque eh, a gente teve que confrontá-la e não é uma coisa muito legal de se fazer, porque primeiro você acha que a pessoa tem o câncer, né, você não vai confrontar uma pessoa que você na sua cabeça essa pessoa tá com câncer. E depois você descobre que tudo aquilo era mentira, realmente, muita gente ficou revoltada com aquilo. E uma pessoa que estava dando credibilidade a essa história era a amiga dela, a melhor amiga dela. Hum. Porque a gente só acreditava assim, o que dava mais realmente credibilidade era porque essa amiga confirmava tudo o que ela falava. E depois que tinha uma dúvida tão grande sobre a história, eu mandei uma mensagem para a amiga e perguntei: "É tudo o que que aconteceu? É verdade? É mentira? Eu quero que você venha aqui no podcast contar". Então a amiga dela veio e foi polêmica bem maior, porque a amiga disse também que estava sendo enganada e tudo mais. E e aí foi uma noite, assim, que eu lembro que realmente foi de maior audiência do podcast, foi porque foi a maior polêmica mesmo. Mas depois tudo se esclareceu e a Laís acabou voltando para o Brasil e até hoje a gente não tem muita notícia aí do que tem acontecido com ela, mas com certeza de longe foi a história mais polêmica que a gente teve aqui.
A gente sabe que a gente está falando com você sobre isso, que você é um podcaster, mas você poderia falar com a gente também de outros trabalhos, os trabalhos que você já fez ou faz ainda? Certo. A minha área, né, o meu background é eu trabalho com vídeo, sempre trabalhei com vídeo, fiz a faculdade de publicidade, mas assim, eu sempre sabia ali desde o início que eu gostaria de trabalhar com produção de vídeo ou com algo relacionado à criação. E aí, depois que eu me formei, aí eu vim fazer o mestrado aqui e tinha uma disciplina o mestrado era em mídia digital, mas tinha uma disciplina de produção de vídeo foi que eu mais gostei. E uma coisa até legal de a gente falar assim era o acesso às coisas que a gente tem aqui. Nessa faculdade eu tinha acesso às câmeras de última geração, os melhores computadores da época e tal. E isso me abriu muito as portas, assim, e a cabeça e as coisas que eu poderia fazer aqui. Então, me dediquei bastante aqui na criação de mini documentários, aí criei um canal no YouTube, então eu sempre gostei de fazer isso, e então essa sempre foi minha profissão. Aí no Brasil, quando eu voltei para lá, eu trabalhei na TV. Fiquei um tempo lá também como editor de vídeo, mas também saía para fazer umas externas e tal. E depois que eu voltei aqui, também trabalhei com isso, com produção de vídeo, eh, e, para outros clientes e também numa empresa, que foi nessa empresa que eu consegui meu visto de trabalho aqui. E depois teve um pequeno período que eu trabalhei como desenvolvedor web também, porque eu já tinha essa expertise. Mas aí depois eu voltei a trabalhar com criação, com marketing, com produção de vídeo. Então, eu estou nisso aí há muito tempo. E o canal no YouTube é só uma extensão disso, né? Algo que eu já gosto muito de fazer, e então eu curto trabalhar muito com isso. Ótimo. Agora vamos falar sobre essa cidade natal, né? O que que você tem para dizer assim sobre a sua cidade natal? Porque a gente tem muitos alunos que vão para o Brasil de férias, vão para um lugar específico e se apaixonam pelo Brasil. E a partir de então querem conhecer todo o Brasil, né? Então eu queria que você falasse para a gente sobre a sua cidade natal. O que que seria, por exemplo, imperdível lá na sua cidade? Nada. Nada. A minha cidade natal, assim, não é uma cidade turística e eu vou te falar, assim, não é uma cidade muito bonita não, sabe. É uma cidade de comércio, aquelas coisas, cidade pequena do interior da Bahia, e não é na praia, então, eh, é assim, eu sou, só para quem quiser entender, eu sou da Bahia, né, o estado Bahia, e eu sou do sul da Bahia. Então tem várias cidades grandes ali, grandes, mais ou menos, ali perto, que é Ilhéus e Porto Seguro. Vamos dizer que minha cidade está entre essas 2. A cidade é Camaquã, mas é uma cidade muito pequena. Antigamente, assim, antes de eu nascer, né, tipo, ou bem quando eu nasci, ela foi uma das cidades mais importantes da Bahia, que foi onde teve exportação de cacau. Então era muito forte a questão da exportação do cacau. Era talvez a cidade, que era a maior produtora de cacau naquela época. Mas aí, pra quem não entende aí, não conhece da história aí da Bahia, teve uma praga no cacau que danificou as plantações lá, e aí o estado inteiro entrou numa crise muito grave e a cidade acabou até diminuindo a população, e hoje tem, assim, umas 20 e poucas mil, pessoas que moram lá. Então não é uma cidade turística, a cidade nasceu, depois das fazendas, né, as fazendas foram,
chegando lá, se criando lá, as fazendas de cacau, e as pessoas teriam que colocar os filhos na escola e tudo mais, aí criaram essa cidade. Mas coisas turísticas não tem. Mas assim, tem florestas perto, tem coisas assim para fazer perto, e a 1 hora de distância tem a praia, né, você pode ir, pra praia em outra cidade. Então, eu diria que é isso, quem quiser fazer turismo lá normalmente vai conhecer a praia. Eu tenho alunos que vão muito para o Nordeste, muita gente também que vai para a Bahia, né? E na próxima viagem ao Brasil, eu sou de Minas Gerais, mas meu marido falou, cansei de Minas Gerais, agora eu quero tentar ir para o Nordeste. Como eu não conheço, né? Eu não conheço a Bahia, não conheço essa parte aí de cima, eu falo com ele, eu não tenho muito o que te falar, porque eu não conheço, né? A gente vai descobrir É, junto. mas quando você, por exemplo, Camaquã é a cidade que eu nasci, mas minha mãe mora em Canavieiras, que é uma cidade perto lá. Quando você está no verão, né, no período de carnaval, ou final de ano, os carros são todos com placa de Minas Gerais, Ah, ou de Goiânia, porque as pessoas vão para lá mesmo para o verão. E essa cidade, sim, ela é muito bonita, é uma cidade bem legal, bem tranquila, é diferente de Porto Seguro, né? Quem quiser festa, vai para Porto Seguro, quem quiser mais tranquilidade, vai para essas outras cidades aí um pouquinho mais para cima. Então, os mineiros conhecem. e agora me fala um pouco também sobre a comida. A gente ouve falar da comida da Bahia, o que que esperar assim, para quem vai comer na Bahia? Quem vai comer na Bahia normalmente vai ser apresentado ao acarajé, né, que é a comida mais típica da Bahia, que é um bolinho, feito de uma massa feita de feijão, feijão fradinho, para quem não conhece, em inglês seria o black eyed peas, né, aquele feijão que tem um olhinho, aí tem que tirar o olho, bate a massa, e aí frita no óleo de dendê. Então, é uma coisa bem específica da Bahia, né, no Brasil, não tem outro lugar que tenha, claro, os baianos que vão para outros lugares vão fazendo, mas não é a mesma coisa, e é um prato originário da África, da Nigéria, eu sei que na Nigéria tem, inclusive quando eu vejo aqui algum nigeriano aqui na Irlanda, eu sempre converso com eles sobre isso. E aí tem o abará também, que é uma versão do acarajé, só que ela é cozida no vapor, não é frita. E essas são as mais típicas e é o que você vai, por exemplo, se você chegar em Salvador, é o que você vai comer naquelas barraquinhas, né, de comida de rua. Mas a gente tem, eh, moqueca, que é um prato muito legal feita com, peixe, frutos do mar, né, pode ter camarão ou alguns tipos de peixe, e é o que eu mais gosto, na verdade, viu. Quando eu vou para lá, eu sempre tenho que tirar um dia lá para comer uma moqueca, um acarajé também, mas a moqueca eu acho que é o que eu mais gosto, porque aqui é difícil você encontrar primeiro os mesmos cortes dos peixes, e o tempero parece que não fica igual, né. E o peixe aqui é congelado, aqueles peixes que já vêm congelados aqui, apesar da gente morar numa ilha, mas na Bahia eu acho que é mais, não sei, aquela coisa mais Fresco, né? mais gostosa, mais fresca mesmo. E como é que foi sair da comida brasileira para a comida irlandesa? O que que você come aí? O que que é típico da É. Irlanda, para quem não conhece? A Irlanda, a gente tem aqui comida aqui é sofrível, né, se você for olhar assim. A comida típica aqui, típica mesmo, é o fish and chips, né, o peixe e batata frita. Mas no dia a dia, o irlandês ele vai comer aquelas comidas mais semi-prontas mesmo, né. Eu morei com alguns irlandeses que era isso, né, no dia a dia eles pegavam aquelas
batatas que já vinham meio prontas, já colocava no forno, pegava umas mini salsichas também, colocava no forno, pronto, ketchup e é isso aí. Muito pão, muita coisa assim, né, que as pessoas comem. Mas vamos falar assim, no dia a dia, a gente cozinha em casa, então, o bom de morar aqui é que você tem acesso a comidas do mundo inteiro. Então, tem a loja africana que vende dendê, tem a loja de produtos brasileiros que você encontra tapioca. Então, tem vários tipos de lojas aqui em Dublin que você consegue esses ingredientes, né. Lojas asiáticas, porque tem muito asiático aqui, tem muito indiano, então você encontra de tudo realmente. É. Então se você quiser cozinhar em casa, souber cozinhar, você come tranquilo. Se você não souber, tem os restaurantes brasileiros que têm também, comidas, marmitas e tudo mais, que você pode pedir, e também você pode comer nos restaurantes brasileiros. Agora, no momento que você quer sair à noite, quer ir num pub, se você for em pub, aí você não vai ver variedade nenhuma. Eu posso te dizer o cardápio aqui dos pubs, vai ter lá um hambúrguer, uma, uma asa de frango, né, chicken wings, uma seafood chowder, que é como se fosse uma sopa ali de frutos do mar, alguma coisa assim. Vai ter, eh, vai ter uns sanduíches não muito interessantes. Então, assim, o problema dos pubs em si, que seria o lugar mais típico, né, da Irlanda, é porque a variedade é muito baixa entre um pub e outro. Então, mesmo que se você não gosta da comida de um, você não vai gostar da comida de nenhum. Mas restaurantes de outras nacionalidades, se o caso não for um pub, você encontra principalmente nas cidades, né. No interiorzão, aí vai ser difícil, mas Dublin, Cork, Limerick, você vai achar restaurantes, internacionais. Então, quer comer uma comida japonesa, vai ter, quer comer uma comida brasileira, vai ter também. Então, você não vai passar necessidade aqui. Mas é claro, se você tentar fazer uma moqueca aqui, não vai sair o mesmo gosto igualzinho da Bahia não, alguma coisa vai ser diferente. E a gente tem um quadro no Instagram que a gente fala sobre saudade, né? De brasileiros que moram no exterior ou estrangeiros que já moraram no Brasil. E a nossa pergunta é: o que que você tem mais saudade no Brasil? Olha, eu tenho saudade de sair de camiseta na rua, é algo assim. É, eu acho que isso é o que realmente me faz falta, é o clima mesmo, o sol principalmente, né. Porque aqui na Irlanda uma coisa miserável é o clima mesmo, é muito ruim, eu acho que é difícil você ficar muito tempo. Você se acostuma por um tempo, mas chega uma hora que você não quer mais. E e a família, claro, né, eu acho que você tendo essas 2 coisas, você consegue se virar em qualquer outro lugar. Qualquer lugar. É, a família porque, assim, comida é o que eu falei, você tem, eh, claro, né, a família também você consegue matar a saudade, você consegue ligar, você consegue conversar, ou nas férias você vai, passa lá umas 2 semanas, você mata aquela saudade. Mas eu acho que, apesar de ser clichê, se eu pudesse trazer minha família para perto, para algum lugar, não que fosse pra Irlanda, mas para algum lugar mais perto, eu acho que ia ser uma coisa bem legal, sabe. A gente, você se acostuma com a cultura e tudo, mas ainda assim, né, são as pessoas ali que você cresceu junto, eu acho que é o que é mais difícil aliás, você não tem como substituir, né. Uhum. Verdade.
Exatamente. Bom, Felipe, a gente agradece a sua participação no nosso podcast. Foi muito legal. Muito obrigada, viu? Obrigado, Delane, obrigado, Adriana. Eu gostei demais, eu acho que o projeto de vocês é bem legal, de mostrar um pouco da cultura brasileira também para as outras pessoas. E obrigado por fazer parte disso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!